Olá, pessoal dos Fundamentos Históricos do Direito, meus alunos. É uma alegria estar com vocês hoje. E ouçam essa musiquinha sobre qual que é o nosso tema de hoje? Período medieval, o direito da Idade Média, o direito medieval. Se recordam de quando vocês assistiam os filmes dos bárbaros, dos vikings? Então, curta um pouquinho a música. Bem, pessoal, vamos iniciar então aqui. Vamos tirar a música, né? Para não nos atrapalhar. É uma música medieval. E nós temos que conversar a respeito dessa Idade das Trevas. A Idade Média foi considerada a Idade das Trevas, visto que não houve tanto desenvolvimento e os historiadores costumam dizer que o desenvolvimento foi freado pela Igreja Católica, já que o poder se concentrava na mão da Igreja. Bom, pessoal, é um assunto extremamente interessante e aí eu vou abrir um parênteses para só passar algumas orientações. Eu fiz uns slides e eu vou enviar para vocês, combinado? E em relação à atividade, eu também vou enviar a atividade posteriormente, provavelmente aí amanhã. E hoje nós estamos então no dia 27 de março, né? Período em que nós estamos em confinamento por conta do coronavírus. Mas eu quero dizer para vocês continuar firme nos estudos. Não vamos desanimar. Eu já postei no AVA de vocês dois vídeos, duas videoaulas. Uma videoaula é uma que eu fiz a respeito de um tema super atual e que já está lá. E um outro vídeo que é um TED Talks, que é um material complementar, tá? Não substitui as minhas aulas, mas é um material que eu já utilizaria. Então eu quero muito que vocês assistam, combinado? Leiam as orientações que eu coloco no corpo do e-mail ou lá no AVA. É muito importante, já que nós não estamos tendo as aulas presenciais, é importante a gente conseguir se comunicar por meio desses meios, mas aí eu preciso que vocês se atentem àquelas orientações. Combinado? Qualquer dúvida eu fico à disposição. As atividades, por enquanto, são enviadas por e-mail, ok? Vocês copiam a atividade, respondam, não respondam lá direto no AVA, no caso das minhas atividades, e enviem por e-mail. Importante, leiam, façam um estudo do livro didático de vocês. Combinado? Nada substitui aquele material que vai ser o norteador das avaliações. Conto com vocês, conto com o engajamento de vocês. E para finalizar esse parêntese e nós continuarmos, que eu imagino que vocês estão ansiosos para estudar a Idade Média, eu vou lançar um desafio. Na hora que você estiver assistindo essa aula, você vai tirar uma foto, seja da sua tela, do seu material, pode ser com você junto, sem você, só a tela, e manda para mim. Manda para mim ou posta em alguma rede social e me marca, porque aí eu vou tendo um retorno de vocês e aí também eu vou fazer as postagens em relação aí aos estudos de vocês. Vou ficar muito feliz se vocês me derem esse retorno, mas também vou ficar bem feliz se vocês me derem um retorno em relação às aulas. Se vocês estão conseguindo entender, se está ficando clara. A partir da semana que vem, essas aulas serão ao vivo. Mas aí na segunda-feira, antes de quinta, que é a nossa aula, eu passarei as orientações para vocês, combinado? Pessoal, então vamos de período medieval. Bom, quando eu falo nesse período medieval, eu estou falando de um período entre o século V e o século XV. É importante também que a gente sempre tenha os olhos para
os impactos na nossa sociedade que vão influenciar no direito, que vão influenciar aí nos nossos costumes e que refletem nas normas que nós temos hoje. A disciplina, então, ela pega lá da história as influências que nós tivemos e temos no nosso ordenamento jurídico. Então, sempre que nós estivermos conversando aqui, a gente já tem que ficar atento, mas do que influenciou, combinado? Como eu disse para vocês, é considerada a Idade das Trevas e dizem que a Igreja Católica, como ela era detentora do poder, ela acabou freando ali o desenvolvimento. Então, pessoal, nós temos algumas divisões em relação aos períodos, mas a gente tem que considerar que tiveram sim produções, tiveram materiais e que nos influenciaram. Esse período da Idade Média, ele se inicia com a queda do Império Romano. Então, o Império Romano foi destruído e aí nós começamos então uma nova fase em que nós teremos as invasões dos bárbaros, e aí eu incluo nos bárbaros os vikings, que vocês aí com certeza já ouviram falar. Lembra do Thor? O deus do trovão, o Thor que tem filmes, tem desenhos? Então, o Thor, ele é um ser que é da mitologia, né, obviamente, mas que é lá dos povos vikings. Eu vou acompanhando o meu roteiro para eu não deixar de falar nada de importante para vocês. Combinado? Não me deixem, não me deixem. E aí, Haru, Valdir, como que vocês estão? Eu conto com a participação de vocês, hein? O pessoal lá do fundo, a Sabrina, o Otávio, o Carlos, o Alisson. Tô de olho aqui, hein, galera? Não me deixem. Vamos assistir essa aula até o fim, fazendo as nossas anotações, que é extremamente importante anotar tudo e ler o livro didático. Joinha? Então, eu vou acompanhar o meu material aqui também. Então, pessoal, nós temos que a Idade Média é um período da história europeia. Lembrando que o que eu estou falando aqui se concentra em relação à Europa, que vai da queda do Império Romano do Ocidente, do século V ao XV, época então em que houve uma ascensão da burguesia, das navegações. Nós teremos também a figura das cruzadas e lá para o final da época o surgimento da cultura renascentista, que daí foi onde realmente teve muita produção intelectual e cultural. Esse período da Idade Média foi dividido em Alta Idade Média, que vai do século V até o feudalismo, e Baixa Idade Média, que aí vai entre os séculos 9 e 12 ali até o finalzinho. Pessoal, então, Baixa Idade Média e Alta Idade Média. A Alta Idade Média que vai do século V e a Baixa Idade Média que encerra ali pós século XII, mais ou menos, até o século XV. No século XII, nós já começamos a vislumbrar aí a cultura renascentista, que vai ter o seu auge no século XIV em diante. A cultura renascentista, ela marca pelas produções culturais e intelectuais. Eu quero que vocês guardem que nesse período nós tivemos a descentralização do poder. Então, é a grande marca desse período, porque antes nós tínhamos o poder todo concentrado na igreja, independente das esferas sociais, econômicas e também religiosas e políticas, né? Porque girava em torno da política. Então, a partir desse momento, nós temos a descentralização da política, em que a igreja, aos poucos, né, ela vai deixar então de ter o poder todo concentrado
nela. Como nós temos a queda desse Império Romano, nós temos a invasão dos povos bárbaros. Os povos bárbaros eram povos germânicos, que hoje seria a região da Alemanha. Esses povos, eles não eram romanos, mas quando houve essas invasões, juntou cultura germânica com práticas romanas, já que o território em que eles estavam era romano. Nós estamos falando de algo que aconteceu na Europa Ocidental. E aí fazia parte desses povos bárbaros os vikings. Os vikings, eles eram povos escandinavos. Hoje seria pessoas da Noruega, da Dinamarca e Suécia. Quando falo escandinavo, nós temos que lembrar desses 3 países. É claro, pessoal, que eu não vou cobrar na prova quem eram os povos escandinavos. Eu estou dando mais detalhes para que vocês vão se situando. E até por isso que eu vou acompanhando também um roteiro histórico aqui, para eu ir dando todos os detalhes para vocês. Os vikings, então, eles entraram em batalha, né? Houve essa invasão. A gente tem que ter noção que esse período da Idade Média, e é por isso também que é considerado a Idade das Trevas, foi um período de muitos conflitos, de muitas batalhas. E é na Idade Média também que nós temos a presença da peste negra, que foi uma pandemia que dizimou com 1/3 da população da Europa. Então, realmente foi uma idade marcada aí por tragédia, por cenários que realmente não contribuíam para o desenvolvimento. Então, a gente vê reflexo sim no direito, porém, em termos de avanços, muito pouca coisa. A marca desse período também foi o dualismo jurídico-administrativo, ou seja, nós tínhamos um pluralismo jurídico. A gente não tinha nada consolidado. Nós temos que pensar que, como houve a destruição do Império Romano, não ficou, salvo alguns documentos, um ou outro, mas não ficou nada escrito, documentado daquela civilização. Então, nós temos o direito marcado pelo costume, o direito consuetudinário, o direito costumeiro. E aí, nós então vamos para o período feudal, em que a gente pode falar de direito feudal. Obviamente, esse período foi marcado pelo feudalismo, em que eu tinha uma sociedade estamental. Quando eu falo em estamento, é uma sociedade dividida em classes. Então, nós tínhamos o rei, nós tínhamos o clero, nós tínhamos a nobreza e os servos. Essa sociedade dividida em classes, ela não dava a possibilidade dos indivíduos ascenderem. Então, se você nascesse servo, meu querido, você ia morrer servo. Essas classes, elas não ascendiam, as pessoas não podiam mudar de vida, porque já era considerado como não, ela nasceu naquela condição, ela vai permanecer. E aí, desse período do feudalismo, então, que nós temos aí a marca de os senhores e os servos. Os feudos eram territórios, hoje nós falaríamos aí loteamentos, em que eu tinha uma área rural, com a estrutura como barracões, silos, fornos. Eu tinha as estruturas para conseguir realizar, né, um trabalho ali rural em relação a plantio, colheita. E nesses feudos, então, que eram territórios muito grandes de terras, os senhores, eles iam concedendo porções dessas terras para os seus, aqueles que estavam ali ao seu entorno, e em troco de trabalho. Hoje nós chamaríamos isso talvez de arrendamento, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que eles tinham
os suzeranos, os vassalos, que eram homens livres, que apenas detinham ali porções de terras concedidas, mas que prestavam também ali os seus impostos, as suas contribuições a título de usar essa terra. E eu tinha os servos dos senhores feudais. Então veja que eu tenho o poder centralizado mesmo. A igreja nessa época, ela que ditava as regras, as leis, era o poder máximo. Mas dentro de cada feudo, o senhor era quem mandava. Então, nós tínhamos cada feudo com regras e normas diferentes. E foi isso que no futuro deu problema, porque aí os feudos, ao invés de se unirem, não, cada um era um rival do outro. E isso prejudicava o desenvolvimento da sociedade. Vejam que gerava insegurança jurídica. Nós estamos falando do mesmo período, numa mesma localização, mas divididas em feudos que tinham normas diferentes. Então, a maior concentração do feudalismo foi na França, do século 10 e 11. Eu tinha um contrato entre o senhor e o vassalo. Então, o vassalo utilizava a porção de terra. Essa terra era transferida depois para os seus herdeiros quando se dava a morte. Então, era uma forma de que o senhor oferecia a terra e as estruturas, e esses vassalos, eles iam contribuir com trabalho, com proteção, e era uma troca, então ganha-ganha. Mas aquele vassalo, ele era um vassalo, embora era um homem livre, ele não ia ascender de classe. Nessa época, nesse período, na Europa, a escravidão quase não existia. Então é por isso que os senhores feudais precisavam de ter os seus servos, senão seriam os escravos, né? Vamos adiantar aqui então, depois vocês vão acompanhar nos slides, inclusive quem quiser ir acompanhando a videoaula com os slides, porque na hora que vocês receberem essa aula, vocês já estarão com os slides, é uma boa, porque vai aí fixando o conteúdo, combinado? O vassalo era um homem livre, fiel ao seu senhor. O senhor protegia esse vassalo e ainda concedia uma parcela territorial, uma parcela de terra para esse vassalo, então trabalhar, produzir, cuidar da sua família. A justiça, como eu já falei, era aplicada com base nos costumes. A gente ainda não tinha códigos desenvolvidos. A gente tinha alguns documentos timidamente escritos, como as capitulares. Então, aqui a legislação da época, mais evoluída, eram as capitulares. As capitulares traziam normas de direito penal e de direito feudal. Vejam, pessoal, que são necessárias, né? Porque eu preciso, dentro de uma sociedade, por mínima que ela seja organizada, né? Eu quero dizer, por minimamente organizada, ela precisa prever que, se for cometido algum crime, como que será lidado com isso. Então, nós tínhamos tanto em relação ao direito penal e o direito feudal. Olha que o direito feudal, ele vai implicar em direito de propriedade, que compõe o direito civil, né? Está no direito civil, e pode até também, nós podemos falar que já era um início estabelecer uma norma que estabelecia alguns direitos em relação a essa relação de trabalho, que talvez seria aí algo timidamente lembrando o direito do trabalho, considerando que esse vassalo prestava serviços, mas ele tinha a contraprestação do trabalho dele, ok? As regras que existiam eram impostas na intenção de organizar o Estado, e a gente não pode esquecer que, a partir dessa época, e ali pelo século XII,
a gente já vai ter então a cultura renascentista nascendo, que vai impulsionar uma cultura mais intelectual, uma cultura voltada para conhecimento, a criação das universidades também. E aí é onde, já quase que encerrando a Idade Média, que eu terei uma unificação do direito europeu, aquele direito que estava timidamente escrito, que nós tínhamos uma base costumeira, começa então a unificar e a tomar corpo. Qual que era a língua da época? O latim. E tendo o latim como língua, e veja que nós temos muita influência do latim no direito, até hoje nós temos expressões no direito que são corriqueiramente utilizadas ainda em latim. Ainda que nós não falemos latim, existem vários termos no direito que a gente usa na nossa rotina no direito, na prática da advocacia, né, trabalhando aí no mundo jurídico. Exemplo, lá no direito do trabalho eu falo em jus postulandi. Dentro do direito civil a gente tem várias expressões. Quando eu vou falar de processo do trabalho, eu falo da non reformatio in terros, que é uma expressão em latim. Então, nós temos uma forte influência desse período, ainda que tenha sido considerada a Idade das Trevas. E é nesse momento também que surge, então, já que há uma unificação do direito europeu, que surge o ius commune, que é o direito comum, o direito que vai ser aplicado a todos. Bom, agora então nós falamos do direito feudal, aquele período do feudalismo, e agora a gente vai falar um pouquinho do direito germânico. Lembrando que germânico é a região atual da Alemanha. O direito germânico, ele era consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes. Quando eu falo em consuetudinário, vocês ouvirão várias vezes dentro do direito essa expressão, é porque é algo que vai se repetindo, passando de geração para geração, e se torna um costume. O direito germânico, então, era baseado no uso e nos costumes. O pai exercia o poder familiar, ele que era o detentor do pátrio poder, ou seja, uma sociedade patriarcal. É importante também lembrar que a família era responsável pelos seus filhos. Então, qualquer ato ilícito cometido por um filho era o pai que respondia. Era a família, mas como o sistema era patriarcal e era o pai que respondia pela família, o pai queria responder. E aí nós vamos para o nosso direito de hoje. Lá nós tínhamos essa regra e hoje o que a gente tem? Hoje nós temos no Código Civil, artigo 932, inciso 1, que os pais são responsáveis pelos filhos menores de 18 anos. Então, naquela época, no direito germânico, se um filho saísse e cometesse algum dano, a reparação seria por conta da família. Hoje, a gente ainda tem isso, mas tem um detalhe: filho menor de 18 anos. Então, se o filho menor de 18 anos pegar um carro hoje para dirigir e acontecer um acidente e ele gerar algum dano material, quem vai arcar com essa indenização, com essa reparação, serão os seus pais. Então, a gente já tem, reflexos, tá? É nesse período do direito germânico que a gente tem também o início do Instituto da Civil Law. A Civil Law é o nosso sistema jurídico codificado, o nosso sistema jurídico dividido em códigos, ou seja, uma estrutura do ordenamento jurídico de forma organizada. Então, veja que hoje nós temos Código Penal, Processo Penal, Civil, Processo Civil. Então, nesse período do direito germânico já inicia, tá, essa organização, essa estruturação do ordenamento jurídico. O próximo ponto do material de vocês é o direito romano medieval, porque aí o Império Romano vai se reconstruir.
E a gente sabe que nós vamos continuar falando, estudando sobre o Império Romano, o direito romano, que é fonte do direito, né? O direito romano tem um impacto muito grande nas nossas formações jurídicas. Bom, pessoal, quando houve a destruição do Império Romano, houve também a destruição de bibliotecas, então esse direito romano permaneceu na memória. Os documentos escritos que existiam foram incendiados e ficou um documento ou outro. Nós temos a figura do Justiniano, que é o imperador bizantino, que com certeza vocês já ouviram falar, e o Justiniano foi ele que instituiu o Corpus Iuris Civile. O Corpus Iuris Civile é um codex, um código. Nesse Corpus Iuris Civilis houve então a estruturação do direito em código. Como que era dividido? Digesto, código e instituições jurídicas. Dentro desse código eu tinha então essa separação: digesta, que eram os textos jurídicos clássicos, o código, que era a legislação imperial, e as instituições jurídicas, que eram uma introdução à legislação. Aqui nós temos século XIII, o direito romano como fonte do direito. Nós estamos no século XIII e esse direito, já então instituído em código, é a fonte do direito que a gente estuda até hoje por conta das suas influências. Mas por que nós tínhamos lá no direito feudal, direito germânico, poucas normas escritas, o direito tímido? Porque, pessoal, a sociedade ela vai evoluindo, é dinâmica e vai necessitando de regras, de normas, para que a convivência ela vá sendo regrada, para que haja desenvolvimento, e há uma necessidade de garantir segurança jurídica para os povos. Então aí eu vou acompanhando que o direito vai se estruturando a partir dessa necessidade de segurança jurídica. Vamos continuar então. Outro ponto interessante, o indivíduo como sujeito das relações jurídicas. O nosso foco até então, vejam que era extremamente patrimonial. Agora, a partir do direito romano, o sujeito, o indivíduo, a pessoa, ela é que é o sujeito das relações, ela que é o centro das relações jurídicas. Principal característica do direito romano, anotem aí, razoabilidade. O direito romano ele ficou marcado como fonte do direito porque ele dá várias possibilidades e atende várias situações. Por quê? Porque as suas normas são pautadas no princípio da razoabilidade. Ok? Até aqui então? Aí nós vamos avançar. Pessoal, qualquer dificuldade, vocês terão o slide para acompanhar e vocês façam, por favor, façam a leitura do livro didático de vocês, porque vai ter tudo isso que eu tô falando novamente, então vocês vão fixando. A gente vai falar agora sobre o direito canônico medieval. O que é direito canônico? Direito canônico é o direito da igreja, direito eclesiástico, que prevê o tribunal eclesiástico. Estou falando da igreja católica. E a igreja católica tem, até os dias de hoje, o tribunal eclesiástico para tratar daqueles assuntos que são diretamente relacionados à igreja. Eu tenho um tribunal constituído com seus juízes que são padres para tomar aí as decisões, para proferirem decisões a respeito de ataques em relação à igreja. Então, o direito canônico ele se estrutura aqui a partir da Idade Média, lembrando que a Igreja Católica era detentora do poder. Eu tinha rei, tinha o senhor feudal que mandava muito, mas a superior mesmo era a igreja. Bom, pessoal, a essência desse direito canônico aqui na Idade Média
era consuetudinário, ou seja, com base nos costumes. Depois, posteriormente, que nós teremos os concílios, que vão representar aí a legislação canônica. Quando eu falo em canônico, lembre da Igreja Católica. Uma marca que se deu em 313 depois de Cristo foi o Edito de Milão. O Edito de Milão é um documento jurídico, então é muito importante para a gente estudar isso. O Edito de Milão conferiu a liberdade de culto religioso, e a partir dessa liberdade de culto religioso, então, é que vai estruturando a sociedade daquela época, porque até então a igreja que ia contendo tudo. A partir da liberdade de culto, a gente começa a sentir também um desenvolvimento na sociedade. Edito de Milão conferiu a liberdade de culto. Em 389, o Edito de Tessalônica, que foi editado conferindo à igreja, a religião, na verdade, cristã, como religião oficial daquela época, da Idade Média. Então vejam lá, institui a religião cristã como religião oficial dentro do período romano. As questões da igreja eram julgadas pelos papas e pelo bispo. Já havia uma descentralização do poder político. O poder político não estava concentrado apenas na mão da igreja. Nós já tínhamos essa descentralização, lembrando então que eu já tinha também instrumentos jurídicos, como eu falei para vocês, o Edito de Milão, o Edito de Tessalônica, e aí eu também terei os concílios, constituições e estatutos. Eu estou falando do direito canônico medieval, que tem os éditos, posteriormente eu tenho concílio, Constituição e Estatuto. Eram os documentos jurídicos, eram os documentos que continham o direito canônico. Vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Eu quero destacar para vocês, pessoal, que esse tribunal eclesiástico instituído pelo direito canônico, ele tinha muita força sobre a sociedade. Se a gente pensar que o poder era detido pela Igreja Católica, é óbvio que não vai ser do dia para a noite que vai tirar todo o poder. A gente tem uma descentralização, sim, já não é mais a Igreja Católica que está administrando tudo, mas eu tenho uma figura muito forte que é o Tribunal Eclesiástico. E aí o Tribunal Eclesiástico, nesse período, já após século XII, institui as suas competências. O Tribunal Eclesiástico tinha competência em razão da pessoa e em razão da matéria. Vejam comigo, os clérigos, os padres, aqueles que eram religiosos, né, que eram da igreja, eles seriam julgados em qualquer situação pelo Tribunal Eclesiástico mesmo. Mas aí eu tinha a sociedade dividida então de qual forma? Os clérigos, que pertenciam, né, à igreja, eu tinha os professores, eu tinha as mulheres, né, viúvas e órfãos, e eu tinha também os cruzados, que estavam aí a serviço da Igreja Católica para desbravar aquela sociedade. Pessoal, então, os clérigos, os padres, aqueles que eram religiosos, a competência do Tribunal Eclesiástico era absoluta. Todas as causas relacionadas aos clérigos seriam julgados pelo Tribunal Eclesiástico. Agora, os cruzados, os professores universitários, tá? Tem esse detalhe que eu não tinha falado. As viúvas e órfãos o Tribunal Eclesiástico teria uma competência relativa em relação às ações. E aí é onde eu tinha que analisar a matéria para verificar quem ia julgar, se ia ser o tribunal comum ou se ia ser o tribunal eclesiástico, que pertencia à igreja. Então, a depender da matéria, aí ele tinha as divisões,
ali, mas em regra os clérigos são os únicos que eram julgados em todas as circunstâncias pelo tribunal eclesiástico. No tribunal eclesiástico, então, já havia a figura do foro privilegiado. Já havia a figura do foro privilegiado, porque eu, papa, ou eu, bispo, eu, padre, só seria julgado pelo tribunal eclesiástico, não seria julgado pelo tribunal comum. Isso é foro privilegiado. Bom, pessoal, aqui então eu já vou caminhando para o fim, destacando alguns pontos importantes que talvez eu já tenha até falado, mas para reforçar. Período da Idade Média, conhecido como Idade das Trevas, dada a sua pequena evolução em termos culturais, intelectuais, até porque houve a peste negra e acabou fragilizando a sociedade daquela época. Do século V ao século IX, eu tenho a Alta Idade Média, em que o Império Romano racha ao meio e enfraquece o seu poder, iniciando então as invasões bárbaras. O Império Romano decai, dá abertura para as invasões bárbaras. Nesse período de muito conflito, nesse período de muita batalha, as pessoas começam a sair da cidade, a sair da zona urbana e ir para a zona rural. É quando se dá então a ruralização da sociedade. Gente, é tão época de trevas que o pessoal resolveu sair da cidade e ir para a zona rural por questões de segurança, por questões de manutenção da própria vida, da